nome é Joilson, e vou te contar uma parada que não é invenção, não, meu camarada. É realidade pura. Aconteceu comigo e mais 2 parceiros quando resolvemos meter o pé onde não devia. A parada se passou no meio do Pará, num lugar onde a floresta guarda segredos que é melhor nem desvendar. Tudo começou quando um velho chamado Seu Ambrósio me falou de um lugar proibido. O cara era daqueles caboclos velhos, cheio de causo pra contar, e um dia, entre uma goleada e outra de cachaça, soltou a história do cacique da noite. Nunca vai lá pras bandas do rio Urutuba, mano. Quem entra não volta mais. Ou se volta, não volta inteiro. Eu dei risada na hora. Já ouvi tanta lenda de mato que essa parecia só mais uma. Mas o velho ficou sério. Olhar profundo e cheio de coisa esquisita. Tô falando sério, Joilson. Lá é território do cacique. Ele não é homem nem bicho. Ele é ruindade pura. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu sempre curti essas paradas. E a curiosidade começou a me cutucar. No final das contas, decidi dar um rolê lá pra conferir. Chamei 2 camaradas pra colar comigo. O Lucas e o Beto. A gente já tinha encarado umas trilhas juntos, e os caras toparam na hora. No dia seguinte, bem cedinho, a gente partiu. A mata tava fechada, abafada, cheia de barulho de bicho e aquele cheiro de terra molhada. O silêncio pesava. Parecia que algo tava nos observando. Caminhamos umas 3 horas até chegar num canto da floresta que tinha um ar diferente. As árvores eram mais sombrias, os galhos retorcidos, e tinha uma vibe estranha no ar. Como se a mata tivesse vida. Mano, tô sentindo um bagulho sinistro aqui, sussurrou Lucas suando frio. Foi aí que ouvimos um som baixo, quase um rosnado, vindo do meio do mato. Um barulho de algo se arrastando e respirando pesado. Beto segurou meu braço, olhos arregalados. Tem alguém aí? Gritei. O som parou. Ficou um silêncio total. Nenhum bicho, nenhum vento, nada. E então, um urro rasgou a floresta. Algo entre um rugido e um grito de homem. O sangue congelou nas veias. Foi aí que a gente sacou. A lenda do cacique da noite não era só papo furado. O grito cortou a floresta como uma espada afiada. Foi um som tão estranho que nem os animais nem as pessoas fizeram algo parecido antes. Era um rugido rouco cheio de dor e raiva, como se algo tivesse acabado de despertar de um sono eterno. Lucas deu um passo para trás, sua mão tremendo no cabo do facão. Joilson, vamos dar o fora, mano. Isso não é nada bom. Beto, que era o mais destemido de nós, tentou rir, mas dava para ver em seu rosto que a coragem estava se esvaindo. Deve ser apenas algum animal. Uma onça, sei lá. Mas eu sabia que não era. Havia algo naquele som. Algo muito errado. A vegetação à nossa frente começou a se mexer. Primeiro suavemente, como se um vento forte tivesse passado. Mas não havia vento. Depois o som se intensificou, galhos estalando como se algo imenso estivesse se arrastando entre as árvores. Meu coração começou a bater descontroladamente no peito. Estávamos sozinhos no meio da floresta. Horas de distância de qualquer lugar habitado. Se fosse um animal normal, ele já teria atacado. Mas esse parecia estar esperando. Lucas segurou meu braço. Cara, isso não está certo. Esse barulho parece vir de todos os lados. E era verdade. O som vinha da nossa frente. Depois das nossas costas. Dos lados. Como se toda a floresta estivesse respirando. A luz do sol começou a desaparecer mesmo sendo cedo. As sombras das árvores se alongaram, escurecendo tudo ao redor. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Foi quando vimos. Primeiro foram os olhos. 2 pontos brilhantes, vermelhos como brasas, espiando por entre a vegetação. Eram grandes demais para serem de um ser humano, pequenos demais para serem de um animal comum. Depois vimos a sombra, alta, desengonçada, movendo-se de maneira estranha, como se cada passo fosse acompanhado por algo rastejante no chão. O rugido ecoou novamente, mais forte, mais próximo. Dessa vez a floresta respondeu. O chão tremeu, os galhos balançaram sem vento algum. O ar estava impregnado de um cheiro podre, de madeira velha e úmida. Lucas já estava murmurando uma prece, sua voz vacilando. Joilson, isso é o cacique. É ele? Vamos sair daqui agora. Mas era tarde demais. A criatura emergiu das sombras. E o que vimos não era deste mundo. Quando aquela coisa emergiu das sombras, meu corpo congelou. Eu queria correr, queria gritar, mas parecia que o medo tinha me colado ao chão. O que apareceu na nossa frente era simplesmente errado. À primeira vista, parecia um homem, alto, muito alto.
com a pele escura e rachada como madeira queimada. Mas quando aqueles olhos vermelhos brilharam, percebi que não era humano. O rosto era muito longo. Os dentes eram enormes, afiados como os de um animal. O pescoço se torceu de um jeito estranho, como se tivesse quebrado e continuasse se movendo de qualquer maneira. E as pernas? Meu Deus, as pernas eram finas demais para um corpo tão grande. Os pés tinham dedos longos, quase como garras. Mas o pior era a respiração. Profunda, pesada. Como se cada vez que respirasse, sugasse um pouco de nós. Lucas caiu de joelhos, a boca tremendo, incapaz de falar. Beto agarrou meu braço, com tanta força que pensei que ele fosse arrancar minha pele. O chefe noturno parou a alguns metros de nós. Então ele sorriu. Foi a coisa mais horrível que eu já tinha visto. Os dentes eram longos, tortos, manchados com algo escuro. A boca se abriu mais do que deveria ser possível, como se estivesse se despedaçando. E então ele falou. Mas a voz não era a dele. Era uma mistura de vozes. Homens, mulheres, crianças, todas saindo da mesma boca ao mesmo tempo. Quem desrespeita? A floresta se paga com a alma. Lucas choramingou. Beto segurava o facão, mas vi que sua mão tremia tanto que ele não conseguia nem bater em um galho. O ar ficou mais pesado. O chão começou a afundar sob nossos pés, como se a terra estivesse nos puxando para baixo. E então o chefe se moveu. Mas ele não andou. Ele deslizou, como se fosse uma sombra viva, deslizando em nossa direção. O desespero bateu. Meu coração estava tão acelerado que pensei que fosse explodir. Foi quando Lucas fez a pior coisa possível. Ele gritou, "Run!" E ele correu. Mas ele não deveria ter feito isso, porque no momento em que ele virou as costas, o chefe noturno desapareceu. E o grito de Lucas foi interrompido, como se alguém tivesse tapado sua boca ou arrancado. A última coisa que vi antes de correr foi a sombra daquela coisa se arrastando pelo chão em direção a ele. E então, silêncio. Lucas nunca mais foi visto. Lucas desapareceu. Foi questão de segundos. Um grito, o som de algo se arrastando. E então silêncio. O silêncio mais pesado que já senti na vida. Beto e eu estávamos paralisados. Os arbustos à nossa frente ainda tremiam, como se algo enorme tivesse acabado de passar, mas não conseguíamos ver nada. Apenas sombras. Lucas, gritei sem pensar. Nenhuma resposta. O medo apertou meu peito de uma forma que parecia que iam arrancar minha alma. Lucas era nosso amigo, não podíamos deixá-lo ali. Mas ao mesmo tempo, algo me dizia que se ficássemos também desapareceríamos. Beto me puxou pelo braço, os olhos arregalados, cheios de desespero. Vamos sair daqui, Joilson. Pelo amor de Deus. O ar ao redor ficou mais frio. O cheiro de terra molhada deu lugar a um fedor azedo, de carne podre misturada com fumaça de madeira queimada. Foi aí que eu entendi. A lenda era real. O chefe noturno existia. E nós havíamos invadido seu território. Meus olhos estavam fixos na escuridão dos arbustos. Juro que vi algo se movendo ali dentro. Algo grande. Algo errado. Mas o pior veio depois. A voz vinha de todos os lados, misturada ao vento, soprando em nossos pescoços, entrando em nossos ouvidos. A alma de quem rouba da floresta pertence à floresta. O som era um sussurro rouco, cheio de ódio. Mas havia algo mais. Algo que fazia meu sangue gelar e minhas pernas congelarem. Era a voz de Lucas. Ou pelo menos, parecia ser. Beto não pensou duas vezes. Pegou minha mão e puxou com toda a força. Eu ainda tentava olhar para trás. Tentava ver se Lucas estava ali, se havia alguma chance de salvá-lo. Mas tudo o que eu via eram sombras. Sombras se movendo. Sombras vindo em nossa direção. Corremos como nunca antes. Corremos pela floresta densa, tropeçando em raízes, rasgando a pele em galhos, chutando pedras, ignorando a exaustão, ignorando a dor. Apenas correndo. O medo era maior que tudo. E atrás de nós, vinha o som, um arrastar lento e pesado como algo deslizando no chão. E aquele rugido, aquele maldito rugido que eu nunca vou esquecer. Corremos até vermos a luz do sol novamente. Quando finalmente saímos da floresta, Beto caiu de joelhos sem fôlego, chorando em desespero. Eu me encostei em uma árvore, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Lucas não saiu daquela floresta. E eu tinha certeza absoluta de que ele nunca mais sairia. Eu e Beto conseguimos escapar da maldita floresta, mas o terror, ele nos seguiu como uma sombra sinistra. Corremos até chegar à margem do rio, onde havíamos deixado o barco amarrado. O sol já se punha no céu, e mesmo longe da densa mata,
A sensação de inquietação não nos abandonava. Beto ainda soluçava baixinho. Sentado à beira d'água, os braços trêmulos, eu me sentia como um vazio, como se uma parte de mim tivesse sido deixada para trás naquelas trevas. Lucas. Sussurrei sem saber o que fazer. Beto ergueu os olhos vermelhos. Joelson, ele se foi. Não há nada que possamos fazer. Mas eu não podia aceitar. Não daquela maneira. Tirei a faca da cintura e me pus de pé, encarando a trilha pela qual havíamos fugido. A vegetação parecia mais sombria, como se a própria floresta estivesse nos encarando de volta. Eu vou voltar. Os olhos de Beto se arregalaram. Você está louco, cara? Você viu o que estava lá dentro? Você quer acabar como o Lucas? Antes que eu pudesse responder, um ruído ecoou pela floresta. Passos. Passos pesados, arrastados. Mas não era só isso. Havia algo mais. Um som de respiração profunda, lenta. A mesma respiração que ouvimos antes de Lucas desaparecer. Meu coração disparou. Beto agarrou meu braço com tanta força que suas unhas quase cortaram minha pele. E então, emergindo da densa vegetação, Lucas surgiu. Ou pelo menos, algo que se assemelhava a ele. Ele estava pálido, os olhos fundos, a pele coberta de sujeira e arranhões. Caminhava vagarosamente, como se mal conseguisse se manter de pé. Lucas! Gritei dando um passo em sua direção, mas Beto me segurou com ainda mais firmeza. Não se aproxime, Joilson. Olhe bem. Olhe. E então eu vi. Seus olhos não eram mais os mesmos. O olhar amigável de sempre havia desaparecido, substituído por duas pupilas negras vazias e um brilho vermelho emanando de suas profundezas. Lucas sorriu, e sua voz soou distorcida. A floresta me escolheu. Um arrepio percorreu minha espinha, arrepiando cada pelo do meu corpo. Beto agarrou meu braço e me fez correr. E dessa vez não discuti. Entramos no barco e remamos com toda a força. Nenhum de nós teve a coragem de olhar para trás. Mas sabíamos. Luca, ou o que quer que fosse que um dia foi ele, ainda estava lá, nos observando, nos esperando. A gente remou sem parar, cara. O rio parecia gigante, tipo maior do que na ida. E cada vez que eu puxava o remo, sentia que nunca ia sair dali, mano. Beto estava pálido, suando frio, murmurando orações que ele nem devia lembrar direito. Eu só conseguia pensar no que tinha visto, velho. Aquele não era mais o Lucas, mano. Mas se não era ele, então o que raios era aquilo? Quando finalmente chegamos na margem, Beto pulou para a terra firme e desabou de joelhos. Eu joguei o remo dentro do barco e sentei na areia, sentindo minhas pernas fraquejarem. Foi só aí que percebemos, velho. A floresta tava olhando pra gente, cara. Não com olhos, mas com a presença. Com a escuridão. Era como se aquela coisa, o cacique da noite, tivesse marcado a gente. Como se tivesse levado o Lucas, mas ainda não tivesse satisfeito. Joilson, Beto falou baixinho, olhando fixo pro chão. A gente não devia ter entrado lá. Agora ele sabe quem a gente é. Eu engoli em seco, mano. Naquele momento senti algo gelado percorrer minha espinha. O cacique sabia quem a gente era. E talvez ele não tivesse acabado com a gente ainda. A gente voltou pra cidade como dois mortos-vivos, mano. Beto não falava nada, só ficava olhando pro nada, sem reagir. Eu, por outro lado, não conseguia parar de pensar no Lucas. E foi assim que começou, cara. Na primeira noite eu sonhei com ele. No sonho eu tava de novo na floresta. O mato era alto, fechado e tudo era silencioso demais. Quando olhei pro lado, vi Lucas. Ele tava de costas, parado no meio das árvores. Lucas? Ele virou devagar. E quando vi o rosto dele, acordei suando frio, mano. Na segunda noite foi pior. No sonho eu tava no barco remando no rio. Mas dessa vez eu não tava sozinho, cara. Lucas estava comigo. Ele remava também do outro lado do barco. Mas tinha algo errado com ele. Os braços estavam longos demais, os dedos finos como garras. A floresta me escolheu. Ele murmurou sem olhar pra mim. Quando ele virou o rosto, aqueles olhos vazios me fitaram. E eu acordei gritando, mano. Beto também tava tendo pesadelos, cara. Ele não falava muito, mas dava pra ver no rosto dele que tava assombrado. A gente tentou seguir a vida. Fingir que nada tinha acontecido. Mas a gente sabia, cara. A floresta nunca esquece. Na quarta noite depois daquilo, algo aconteceu, mano. Eu tava em casa, sozinho, ainda tentando dormir, quando senti um arrepio esquisito. Um silêncio estranho tomou conta do quarto, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Foi aí que eu ouvi. Joilson. Meu sangue gelou, cara. A voz era do Lucas, mas ela veio de fora.
Virei a cabeça devagar, quase sem coragem de olhar. E então vi. Na janela, uma sombra alta esguia com olhos vermelhos, me observando. A sombra estava ali, plantada do lado de fora da minha janela. Os olhos vermelhos brilhavam no escuro, fixos em mim, como se estivessem tentando arrancar minha alma apenas com o olhar. Meu corpo congelou. O ar ficou denso, quase impossível de respirar. A voz veio novamente, arrastada, distorcida. Joilson, você se esqueceu de mim. Era o Lucas. Mas ao mesmo tempo, não era. Meu coração batia descontroladamente no peito. Eu sabia que não podia me mexer, que não podia responder, mas era como se algo estivesse me puxando para frente, me chamando. Foi quando a sombra se moveu. Os dedos longos deslizaram pelo vidro, arranhando lentamente como se tivessem garras invisíveis. Meu sangue gelou. Eu tentei piscar, tentei desviar o olhar, mas quando olhei novamente não era mais apenas uma sombra. Era ele, o Lucas, ou melhor, o que sobrou dele. A pele estava seca, rachada, como se tivesse sido queimada pelo sol e depois deixada na chuva para apodrecer. Os olhos eram fundos, escuros, e os dentes estavam afiados como os de uma fera selvagem. Ele sorriu. A floresta sente sua falta, mano. Foi o suficiente. Eu gritei. Gritei como nunca na minha vida. Caí para trás, batendo na parede, tentando me afastar. Mas quando olhei novamente, ele não estava mais lá. Apenas o vento assobiando do lado de fora. Mas eu sabia que não era apenas o vento. Eu sabia que ele ainda estava ali, e estava esperando. Beto já estava ciente. No dia seguinte, fui atrás do Beto. Ele estava na casa de sua avó, encolhido em um canto da sala, parecendo um zumbi, as olheiras profundas, a pele suada e os olhos arregalados como se não dormisse há dias. Aconteceu com você também, né? Ele murmurou sem nem precisar perguntar. Eu assenti. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e olhou para mim sério. Joilson, ele quer a gente de volta. Ele quem? Beto não respondeu de imediato. Apenas encarou a janela com o olhar perdido. Não é mais o Lucas. O que saiu da floresta não é humano. É ele. O cacique da noite. Engoli em seco. Beto tremia os lábios antes de continuar. Ele não nos esqueceu, mano. E se a gente não fizer nada, ele vai vir buscar. O medo subiu pelo meu peito como uma onda. Porque no fundo eu já sabia que era verdade. A floresta nunca esquece. E agora, a cidade também não iria esquecer. Depois daquela conversa com Beto, percebi que não havia como escapar. O chefe nos queria de volta, mas voltar significava enfrentar algo de outro mundo. Eu estava deitado na cama sem conseguir dormir quando ouvi o barulho. No começo era um assobio baixo vindo de fora da casa, mas logo se transformou em algo pior. Arranhões na parede, primeiro suave, como se alguém estivesse passando as unhas lentamente na madeira. Depois mais forte, arranhando fundo como se tentasse abrir um buraco e entrar. O cheiro de terra molhada e carne podre encheu o quarto. Meus olhos se arregalaram quando vi a sombra passando pela parede. Ela deslizou lentamente como se a escuridão tivesse vida própria. E então, bem ao lado da minha cama, ela parou. E os olhos se abriram. 2 círculos vermelhos brilhando na escuridão. Meu coração quase parou. Foi quando ouvi, bem perto do meu ouvido. Última chance, Joilson. Volte para a floresta. A voz não era só de Lucas, havia algo mais. Algo mais profundo, mais antigo. Errado. Fechei os olhos e comecei a rezar suavemente. Quando os abri novamente, a sombra tinha sumido. Mas o aviso era claro. Se eu não voltasse, ele viria atrás de mim. A escolha? No dia seguinte, procurei Beto. Ele já sabia. Dava para ver no rosto dele. Ele veio até você, certo? E perguntei, minha voz tremendo. Beto apenas assentiu, olhando para baixo. Temos que ir, Joilson. Temos que acabar com isso antes que ele acabe conosco. O medo bateu forte. Voltar para lá era pedir a morte. Mas e se não houvesse outra saída? Pensei em fugir. Sair da cidade, me esconder, tentar esquecer tudo. Mas então me lembrei de Lucas. O que tinha acontecido com ele. Se eu corresse, o chefe me encontraria. Ele nunca esqueceria. Olhei para Beto e vi que ele estava pensando a mesma coisa. Estávamos voltando, mas dessa vez, íamos preparados. A viagem de volta para a floresta foi a jornada mais tranquila da minha vida. Nem eu nem Beto dissemos uma palavra. Apenas o som do motor do barco cortava o silêncio da noite. A lua estava alta, refletindo no rio, mas nada conseguia aliviar a sensação de que estávamos indo direto para o inferno. A cada metro que avançávamos, parecia que o ar estava ficando mais pesado. Tentei me concentrar, mas minha mente continuava repetindo uma coisa.
Essa é uma péssima ideia. Beto segurava um velho rosário nas mãos, murmurando orações suavemente. Eu carregava o facão, mesmo sabendo que não seria útil contra o que nos esperava lá. Quando chegamos à costa, o cheiro de terra úmida nos atingiu com força. A floresta parecia diferente. A vegetação rasteira parecia mais alta. Os galhos se retorciam de uma forma estranha, e o vento soprava como se sussurrasse nossos nomes. Se entrarmos agora, não há como voltar atrás, Beto sussurrou. Engoli em seco. Eu sei. E demos o primeiro passo para dentro. A floresta viva. A cada passo que dávamos, o silêncio aumentava. Os grilos tinham parado. Os sapos também. Nem o vento se movia. Era como se a floresta prendesse a respiração. O suor escorria pela minha testa, e meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo. Beto puxou meu braço. Joelson, olha ali. Segui seu olhar, e foi então que eu vi a clareira onde tudo aconteceu. O lugar onde Lucas desapareceu. Mas agora havia algo diferente ali. Um círculo de caveiras. Velhas caveiras, algumas rachadas, outras meio enterradas no chão. Pareciam estar ali há séculos. E bem no meio do círculo, um fogo extinto. Ou melhor, quase extinto. As brasas ainda ardiam vermelhas, como se tivessem sido acesas minutos antes. Beto apertou o terço, sua respiração acelerou. Não deveríamos estar aqui. Foi quando ouvimos o apito, baixo, arrastado, vindo de trás de nós. Nós nos viramos ao mesmo tempo, e lá estava ele, Lucas. Ou melhor, o que restava dele. A pele pendia de seu rosto como se tivesse sido comida pelo tempo. Os olhos eram negros, profundos, e a boca estava aberta em um sorriso que não era humano. Ele deu um passo à frente, e o chão tremeu. A floresta gemia junto. A terra se movia sob nossos pés como se estivesse viva. O ar ficou pesado. Lucas levantou a mão, que atrás dele outras sombras surgiram. Almas esquecidas, espíritos antigos, figuras que já foram pessoas, mas agora não eram nada além de ecos do que o chefe tomou para si. E então Lucas falou, mas sua voz não era só sua. Era uma mistura de vozes, antigas, sombras de séculos. A floresta chama você. O chão se abriu sob nossos pés, e caímos na escuridão. Eu caí num escuro tão profundo, que parecia que o mundo inteiro tinha sumido, mano. O ar era denso, pesado, fedendo a terra podre e carne apodrecida, que nojento. O impacto veio de repente, mano. Bati no chão com tanta força que o fôlego escapou do meu peito. E ali fiquei, deitado, tentando entender onde eu tava. Meu corpo doía pra caramba, minha cabeça girava loucamente. E então ouvi um gemido do meu lado. Beto, me arrastei até ele, cara. Ele tava respirando, mas com os olhos arregalados, o rosto branco como papel. Onde? Onde a gente tá? Ele murmurou, olhando ao redor. Levantei a cabeça. E então eu vi. A cova. Era um buraco gigante no meio da floresta. Fundo demais pra gente conseguir escalar de volta. Mas o pior não era isso. O pior era o que estava dentro dela. Crânios, ossos, corpos mumificados pelo tempo, amontoados como se tivessem sido jogados ali e esquecidos. Beto se levantou num pulo, respirando forte. Isso é um buraco de oferenda, Joilson. Eles jogavam gente aqui. Meu estômago revirou, mano. A terra começou a tremer de novo. O som de passos ecoou no alto. E então ele apareceu, o cacique. Agora eu vi ele de verdade. Não era só uma sombra. Ele era alto, esguio, o corpo coberto por marcas antigas, símbolos riscados na pele seca. Os olhos eram duas brasas vivas e a boca estava aberta num sorriso que não era humano. Que loucura. Ele levantou um braço, e os mortos ao nosso redor se mexeram. Eu senti o desespero me engolir, mano. Não tinha como sair dali. Não tinha mais escapatória. Beto agarrou meu braço, as mãos tremendo. A gente tem que fazer alguma coisa. Mas antes que eu pudesse reagir, o chão abriu de novo, e a gente caiu mais fundo. Para um lugar onde a floresta nunca solta quem entra, mano. Que loucura, que situação desesperadora. A gente caiu, mano, mas dessa vez não tinha chão. Era tipo se o mundo tivesse sumido e só sobrasse o vazio. Um escuro denso, sufocante que engolia tudo. O vento assobiava nos meus ouvidos e meu corpo parecia leve, flutuando entre o nada e o desespero. E então, o impacto. Bati num chão de terra dura. A dor explodiu pelo meu corpo, mas eu nem tive tempo de reagir, porque o lugar onde a gente caiu não era normal. Eu e Beto estávamos num caminho de ossos. Os crânios formavam uma trilha, como se aquele fosse um caminho sagrado para os mortos. E à frente, o cacique esperava. Mas agora ele não parecia mais só um espírito. Ele estava sólido, vivo, gigante.
O corpo era feito de sombras e terra. As tatuagens brilhavam como brasa, e seus olhos eram duas luas vermelhas no meio da escuridão. A voz dele veio como um trovão. Vocês me devem. Meu corpo inteiro congelou. Beto tentou correr, mas algo o puxou de volta. Mãos saindo da terra. Os mortos estavam segurando ele. Eu tentei me mexer, mas meu corpo pesava. O ar ficou denso, como se a própria floresta quisesse me engolir. O cacique deu um passo à frente e o chão tremeu. Vocês invadiram meu domínio. Despertaram algo que nunca deveria ser perturbado. Minha mente girava. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Beto olhou para mim desesperado. Joelson! Isso não é só um espírito. Ele é mais antigo que tudo. Ele é a própria floresta. O cacique riu. Agora entenderam. Mas é tarde demais. Ele ergueu as mãos. O chão se abriu de novo. E algo saiu de lá. Algo gigante, vivo. E pronto para nos arrastar para a eternidade. O que diabos saiu daquele buraco não era humano. Nem mesmo um animal. Nem mesmo algo que pertence a este mundo. Era uma massa retorcida de corpos fundidos. Uma coisa contorcida de carne e ossos. Como se o próprio inferno a tivesse vomitado. Rostos sem olhos se moviam dentro da massa informe. Bocas abertas em um grito silencioso. Mãos estendidas tentando agarrar qualquer coisa viva. Era um pesadelo feito de carne podre e almas perdidas. O chefe levantou as mãos e aquela coisa se contorceu como se obedecesse a um comando. Você fará parte do meu reino, como todos os outros. Beto estava lutando. Os mortos ainda o seguravam. Joelson, faça alguma coisa. Mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia respirar. O cheiro da morte, o peso do medo, tudo estava me esmagando. E então, a coisa se moveu. Ela rastejou em nossa direção, a massa fedorenta de carne estalando e rangendo como ossos quebrados. Suas mãos estavam quase me tocando, e foi então que aconteceu. Eu ouvi o canto. Era baixo, quase um sussurro, mas era poderoso. Era uma voz de mulher, uma voz que parecia vir do próprio vento. O chefe virou a cabeça, seus olhos vermelhos piscando. Não, ele rosnou. A floresta tremeu. O canto ficou mais alto. Eu conhecia aquela melodia. Era uma canção de proteção, de resistência, de guerra. E então, das sombras, ela apareceu. A mulher de branco. Seus longos cabelos cobriam seu rosto. Seu vestido era simples, manchado de lama e sangue seco. Mas seu corpo brilhava como se fosse feito de luar. O chefe deu um passo para trás. A coisa de carne parou. E o canto ficou mais alto. E então o inferno se abriu. A mulher brilhou no meio da escuridão, como uma supernova em um buraco negro. O chefe rosnou, seus olhos brilhando com fúria vermelha. Sua guerra acabou, mulher. Seu tempo passou. Ele rosnou, mas ela continuou cantando. O som era doce e agudo, cortando o próprio ar. A floresta se agitou ao redor dela, árvores balançando, galhos rangendo e então, a coisa de carne gritou. Foi um maldito pesadelo. Bocas dentro daquela massa se abriram todas de uma vez. Um grito de 1000 vozes explodindo do poço. O chefe tentou se segurar, mas a mulher levantou a mão. E a terra respondeu. Raízes brotaram do chão, enrolando-se em volta da criatura, puxando, esmagando. Ela tentou lutar, mas o chão a engoliu como areia movediça. Em segundos ela se foi. Beto engasgou, seus olhos arregalados de choque. Quem é essa mulher, Joelson? Ele gaguejou. Eu sabia. Eu sempre soube. Ela era a protetora da floresta. O chefe virou-se para ela, rangendo os dentes. Você não pode me segurar para sempre. Isto é meu. Sempre foi, ele rosnou. A mulher apenas respirou fundo. E então ela falou pela primeira vez. E eu sempre estarei aqui. O chefe gritou. Mas desta vez foi um grito de raiva. Te desespero. Seu corpo começou a rachar. A pele virou pó. E em segundos, ele não existia mais. O silêncio caiu. A floresta respirou. A mulher virou-se para mim. Seus olhos tão brancos quanto a lua. Corra! Ela ordenou. E então o poço fechou. Agarrei o braço de Beto e corremos sem olhar para trás. O caminho parecia mais claro agora. A floresta nos deixou passar. E quando finalmente emergimos na beira do rio, o sol estava começando a nascer. Beto caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só conseguia olhar para trás, para aquela vasta floresta, onde algo ainda dormia. E sempre esperaria pela próxima alma desavisada. Eu e Beto nunca mais tocamos no assunto daquela noite. Voltamos para a cidade. Seguimos com nossas vidas, mas algo ficou preso dentro de mim, como uma maldita sombra sempre me rondando. Os dias se passaram, depois meses. A floresta se transformou em apenas um pesadelo distante. Até que,
Um dia, o sinal veio. Era tarde da noite. Eu estava sozinho em casa, mexendo no celular, tentando me manter acordado. Foi quando o vento mudou. A janela começou a tremer. O cheiro de terra molhada invadiu o quarto. E por um instante eu senti aquele peso novamente. O mesmo peso que senti naquela maldita floresta. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para a janela. Nada. Mas quando voltei meu olhar para o celular, a tela tinha mudado. A página que estava lendo simplesmente desapareceu. Em seu lugar, apenas uma frase sinistra. A floresta nunca esquece. Meus dedos ficaram gelados. O celular piscou. A tela voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Aquela coisa ainda estava me observando. Talvez o cacique tenha ido embora. Ou talvez ele esteja apenas aguardando, esperando pelo momento certo para me buscar.